Você sabia que a primeira percepção de Deus que uma criança tem é por meio dos seus pais? No programa de hoje nós vamos entender que quando um pai e uma mãe estão ligados a Deus, maior e mais positiva será a sua influência na vida dos seus filhos. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, através dos guias de estudos que a nossa querida Escola Bíblica, que é o nosso departamento, vou virar para cá para mostrar para você o nosso guia, a nossa querida Escola Bíblica produz. Então, se você deseja ser um aluno da Escola Bíblica, e receber gratuitamente aí na sua casa nosso guia de estudos. Desta temporada está sendo o guia Pais Preparados, Filhos de Caráter, que é um guia sobre a educação de filhos. Quer ser um aluno da Escola Bíblica? Manda mensagem para o nosso WhatsApp, liga para o nosso telefone em horário comercial ou acesse o nosso site. Estamos nessa semana estudando o tema número 4, Livrai-os do Mal. Nós começamos ontem como nós devemos proteger os nossos filhos, mas não tem como nos isolarmos do mundo que a gente vive. O povo estava na Babilônia, o Senhor disse, vivam, mas sejam uma bênção para esta cidade, sejam uma bênção aqui onde vocês estão. É um desafio que todos nós enfrentamos todos os dias. Eu quero orar mais uma vez para abrirmos a palavra de Deus, para entendermos o assunto de hoje, trazermos reflexões. Eu entendo que quando a gente trata esse tipo de assunto, sempre a gente tem uma confrontação com aquilo que é o ideal e com aquilo que é o real. Mas eu vou dizer para você, é possível passarmos por um processo de transformação, é possível vivermos um outro ambiente familiar quando nós nos submetemos ao Senhor. Mas eu quero aproveitar e dizer para você que talvez esteja conhecendo a palavra, esteja estudando a Bíblia. Como você viveu um tempo sem ter esta convivência, sem ter esta prática, ou talvez tenha tido e abandonou, agora vá com muita calma e muita paciência neste apresentar o novo momento que você vive, de compartilhar aquilo que você está aprendendo. A gente tem que ter tranquilidade. Sabe por quê? Porque o tempo de cada um é o tempo de cada um. E às vezes nós vamos com muita sede ao pote, né? A gente fica maravilhado com o que a gente está aprendendo, a gente chega em casa e agora vai mudar tudo, todo mundo tem que mudar. Vai com tranquilidade. Vai com paciência, orando ao Senhor, porque o seu tempo pode ser diferente do seu filho, pode ser diferente do seu cônjuge. E a maior influência que a gente pode trazer é a nossa mudança. E mostre que você mudou, mostre que você tenha outras percepções, mas não queira forçar o outro a aceitar o que você está aprendendo, o que você descobriu. Vá com tranquilidade. Eu tenho a certeza que o Senhor vai te abençoar. Oposição sempre existirá, mas interceda, clame e peça a iluminação do Espírito. Vamos orar a Deus? Eu quero orar hoje pelos filhos que enfrentam problemas em sua saúde emocional. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo atue, para que um bom profissional atue, para que você encaminhe e para que você contribua, para que a sua família tenha, seus filhos tenham saúde emocional. Seu filho luta com uma depressão, seu filho luta
com a síndrome do pânico, lembre-se, o Senhor deseja dar para ele tranquilidade, estabilidade emocional, e o Senhor usa profissionais para isso também. Não tenha receio de buscar bons profissionais. Vamos orar por isso? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê iluminação, compreensão e nos dê condições de aplicarmos, influenciarmos nosso contexto familiar o que temos aprendido. Mas eu quero orar hoje por aqueles filhos que têm problemas emocionais. Muitos talvez estejam me ouvindo, muitas famílias, e têm os seus filhos ali, algum filho lutando contra a depressão. Pai, abraça essa família com a Tua graça, abraça esta família com o Teu poder. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Oro também para que eles tenham uma influência e direcionamento de um bom profissional. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estudar, vamos continuar. Ontem nós concluímos com a ideia de que temos os desafios para que criemos um ambiente de proteção para os nossos filhos. Hoje a gente vai ver como que a gente faz isso, quais são os caminhos, mas nós não devemos isolar os nossos filhos, isolar nossa família. Nós vivemos uma bênção, devemos viver uma bênção em casa para compartilhar esta bênção com as pessoas, aí no prédio onde você mora, na rua onde você mora, com os seus amigos, seus vizinhos. Viva a bênção para ser uma bênção. E nós precisamos ensinar nossos filhos a terem esta percepção. A gente não deve olhar distante para quem pensa diferente, não devemos criar muros, mas devemos influenciar positivamente. Então, vamos na sequência. Essa foi a imagem que a gente trabalhou ontem. A gente não tem como criar os nossos filhos numa bolha, né? Pelo contrário, nós devemos clamar. E aqui, a oração intercessória que Jesus fez pelos seus discípulos tem uma bela aplicação para esse contexto. Está no Evangelho de João, capítulo 17, e o verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Foi um clamor que o Senhor fez pelos seus discípulos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A expressão eles não são do mundo, o Senhor está querendo dizer que os princípios de vida do reino são contrários aos princípios que as pessoas vivem cotidianamente. Aqueles princípios que a gente preserva, que são princípios bíblicos, vão de encontro àquilo que a gente ouve normalmente. E o meu papel não é acusar, meu papel não é entrar em confronto, meu papel não é brigar. O meu papel é viver os princípios do meu contexto familiar. Então, o Senhor está dizendo assim, né, clamando a Deus pelos seus discípulos, porque o Senhor iria subir ao céu e eles continuariam ali para evangelizarem o mundo. Não quero que os tires do mundo. Eu quero que o Senhor os proteja do mal. Porque eles não são desse mundo, ou seja, os princípios que eles vão apresentar, que vão pregar, são diferentes. E é isso que a gente tem que ter percepção quando nós educamos os nossos filhos. Os princípios vão de encontro ao que a gente tem que viver, muitas vezes cotidianamente, ou o que a gente recebe. Não significa que todo o ambiente que a gente vive é mau, não é isso, não é isso. Quer dizer que algumas coisas que os nossos filhos receberão, mesmo no processo educacional, lá na escola, vão de encontro, vão bater de frente com aquilo que é o princípio bíblico. Mas você tem que ensinar, nós temos que ensinar os nossos filhos
a preservarem os seus princípios, respeitarem aqueles que pensam diferente e que agem de forma diferente, mas terem condições de dizer, não é dessa forma que eu me proponho a viver. Dá para entender isso? Muita habilidade nós precisamos ter para não nos transformarmos também em críticos e acusadores, que é uma tendência que às vezes a gente desenvolve, mas temos princípios bem fundamentados, ou seja, nós devemos ter a santificação na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, ensine aquilo que a Bíblia diz, mostre o que a palavra diz. Essa é a nossa responsabilidade. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você tem gasto aí com os seus filhos para ensinar a palavra, para viver, para ler, para contar as histórias, para explicar e para estar pronto para ouvir as indagações, os questionamentos. E eu sei que você já deve ter ouvido de que um colega da escola age dessa forma ou faz dessa forma. E aí, explicar aquilo que a Bíblia diz e explicar para o filho que ele também vai respeitar o seu colega, o seu amiguinho, mas não vai absorver aquilo que está sendo proposto. Para que isso aconteça, nós precisamos viver, gastar tempo com aquilo que a palavra diz. Estou falando para você nesse momento que talvez não tenha hábito de ler a Bíblia, está conhecendo agora, seus filhos ainda são pequenos, é possível que você tenha condições de ensiná-los, seus filhos não são adolescentes jovens que talvez tenham mais autonomia. Vá com bastante tranquilidade, mas gaste tempo, ensine, mostre, revele para ele aquilo que a palavra diz, porque os seus filhos são a primeira percepção, a primeira imagem de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo na vida. São a primeira visão que eles têm. Então vamos lá, o que fazer? Nós já começamos a trabalhar, é o ensino. Então render-se a Deus e receber dele as instruções é o primeiro caminho. E se eu estou falando para você que o seu contexto familiar é você, sua esposa, você, seu esposo, né? Busquem vocês primeiramente a orientação do Senhor. Se rendam ao Senhor e clamem para que vocês recebam dele as orientações, as instruções para saberem como agir e como revelar isso para os filhos. Há uma história descrita no livro de 2 Reis, o capítulo 22, que na reforma do templo, na época do rei Josias, e a gente tem lá no Antigo Testamento a divisão do povo de Deus, reino do norte e reino do sul, e a gente tem a maior parte dos reis que abandonaram totalmente as instruções do Senhor, mas Josias foi um homem temente a Deus. E na reforma do templo acontece a descoberta dos livros da lei que haviam sido perdidos. E olha, vamos ler alguns versos aqui. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Quando a gente lê, quando a gente se rende à palavra, a gente não fica do mesmo jeito. E ele relatou mais, o escrivão Safã, ao rei agora, dizendo, ao rei Josias: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Capítulo 22, verso 10 de 2 Reis. Eu tenho que chamar o intervalo, né? Eu vou para o intervalo e na volta você vai ver qual foi a reação do rei depois que ele ouviu as orientações do livro da lei. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estou aqui olhando na minha Bíblia os versos marcados em 2 Reis, capítulo 22. Qual é a reação de Josias?
ele pede orientação, né, para que a profetisa Hulda consulte ao Senhor diante de tudo, né, o que estava sendo descoberto agora. É impressionante. Impressionante que a gente não consegue ficar do mesmo jeito quando a palavra de Deus impressiona nosso coração. Eu sei que você tem os seus desafios familiares, você tem o seu trabalho, você tem o corre-corre, é a escola para pagar, né, dos filhos, é o material, é uniforme, não sei qual é o seu contexto. Talvez você viva num ambiente que você tem que dar conta de tudo sozinho e, diante dessa situação, às vezes nós não nos dedicamos a ler a palavra para que ela primeiro impressione o nosso coração e depois compartilhar isso com os nossos filhos. E eu quero apelar para você, nada do nosso tempo, nada na nossa vida deveria tirar o tempo para, antes de ensinarmos a palavra aos nossos filhos, nós fôssemos ensinados por ela. E é claro, termos um tempo com eles, isto é essencial. Eu quero voltar aqui, você está chegando aí, né? Eu já comecei, né, falando do texto, mas esse é o programa Escola Bíblica, aqui a gente estuda os guias de estudos que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. Depois do rei Josias ter recebido, ele pede para que a profetisa consulte ao Senhor, o Senhor responde, né, que o Senhor iria dar bênçãos para aquele reinado, o Senhor estaria com eles, e agora Josias se propõe no capítulo 22, verso 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E aí ele vai pedir para a profetisa, mas olha, primeiro, aquilo impressionou, por quê? Porque nós estamos longe do ideal do Senhor. E agora, verso 13, ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. É reflexivo aqui, né? Eles haviam abandonado os propósitos que Deus tinha para a vida deles como um povo. E Josias, ao ler isso, fica, né, ele não consegue ficar do mesmo jeito. Nós precisamos fazer alguma coisa. Pede para a profetisa que interceda, que consulte ao Senhor diante daquela situação. Por quê? Porque ele, como líder, quer que todo o povo tenha percepções claras de qual é o propósito do Senhor. Estou falando para você que talvez esteja longe da palavra. Talvez você tenha esquecido. Talvez você até arrume justificativas para me dizer por que você está longe. Talvez alguma decepção, talvez alguma injustiça, talvez no seu ambiente religioso, uma incompreensão. Eu vou dizer para você, amar a palavra de Deus está acima de uma placa de uma comunidade religiosa. Amar a palavra de Deus e fazer a vontade do Senhor é um princípio para a verdadeira felicidade. É a verdadeira razão para viver. Então não deixe que uma decepção em um ambiente eclesiástico, uma frustração, um posicionamento contrário à visão que você tem, te afaste daquilo que Deus deseja para a sua vida e aquilo que Deus deseja para a sua família. Ensine, compartilhe, continue. Josias foi claro, ele pediu porque como líder ele tinha desejos, que o povo seguisse a orientação. Então deu ordem o rei Josias e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior.
e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que se fora encontrado na casa do Senhor. Quando você cria uma aliança com Deus, quando você cria laços de compromisso com Deus, você vai influenciar seus filhos para que eles criem laços. Lembra? Quem é o líder da sua casa? Eu não conheço o seu contexto familiar, mas talvez você é sozinha, cuida dos seus filhos. Lembra, você tem a responsabilidade espiritual. Antes, talvez, de ser o provedor, e você talvez é a provedora, tudo gira em torno, você tem que dar contas. Lembra que antes de ser o provedor dos bens materiais, você é o líder espiritual da sua casa, você é a líder espiritual da sua casa. Se o seu ambiente familiar é um núcleo, você tem sua esposa, né? Você tem o seu esposo, os seus filhos, é um núcleo tradicional. Lembra, você como esposo tem a responsabilidade espiritual da sua casa. Você tem que buscar isso, você tem que incentivar isso. Eu não conheço o seu contexto, mas lembra, você tem essa responsabilidade. O rei Josias percebeu como rei que ele tinha o papel diante do povo de líder, de governar aquele povo, mas também de ser primariamente o líder espiritual. Por isso quero te incentivar a ter uma aliança com o Senhor para influenciar positivamente a aliança na sua casa. Nossos filhos seguirão o nosso exemplo. Não esqueça, nossos filhos seguirão o exemplo. Se você busca a palavra, eles serão influenciados a buscarem a palavra. De que forma você fará? Esse texto de Zacarias, capítulo 4, verso 6, o contexto desse texto é a reconstrução de Jerusalém. E o Senhor dá uma promessa aqui para Zorobabel. Como aquilo aconteceria? E ele disse, esta palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aquela reconstrução aconteceria pelo poder e pelo Espírito de Deus. Você quer que haja transformação na sua casa? Não é por força, não é, mas é pelo poder do Espírito. Por isso, nós começamos ontem tendo essa percepção de que toda ação educacional é uma ação espiritual. Não adianta forçar, não adianta querer, sabe, tem que ser assim. Eles cresceram, eles têm autonomia. Clame pelo poder do Espírito. Há transformação se o Espírito guiar as nossas ações. E isto é claro. Pais ligados a Deus estendem essa aliança de ligação com Deus, essa aliança espiritual aos seus filhos. Você quer que os seus filhos tenham contato? Tenha você essa ligação espiritual. Gaste tempo com o Senhor. Esteja ao lado do Senhor. E talvez você me fale, pastor, esse é um desafio para mim. Eu entendo. Você, mãe, busque ao Senhor. Você quer que as suas filhas tenham uma aliança espiritual com Deus? Tenha você uma aliança espiritual com o Senhor. Isso é extensivo. Você quer que os seus filhos, mãe, vejam Deus, esteja ligado a Deus. Lembra? A primeira percepção que os nossos filhos têm de Deus é quando eles olham para a gente. Quando eles olham para você como pai. Quando eles olham para você como mãe. E eu quero orar nesse momento e quero fazer um apelo para você agora. É você, vovó, a líder espiritual aí da sua casa, esteja ligada ao Senhor. Eu quero orar agora para que a sua família tenha uma aliança espiritual com o Senhor.
Mas antes, que você tenha. Vamos orar por isso neste momento. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Ela faz a gente refletir. E nós decidimos hoje à noite termos uma ligação pessoal com Deus. Cada pai, cada mãe, para que os nossos filhos sejam influenciados por essa ligação. Que o Senhor nos ajude, que nada, que ninguém nos afaste de estarmos ligados a Ti, para sermos bênção para a nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.